Viva! Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vamos treinar um bocadinho de TKZ Euclid e também Animate. Bom, aqui no Tech Studio tenho já a classe Article, depois duas packages TKZ Euclid e Animate. Aqui já defini três cores que eu uso muitas vezes e o Begin Document e End Document e também o ambiente Ticks e Picture já iniciados. A primeira parte do vídeo vai ser TKZ Euclid, vamos construir imagens e depois vamos passar para como eu consigo fazer a animação, desta vez sem utilizarmos ficheiros externos como fizemos num outro vídeo aqui no canal sobre o Animate. O caso notável que eu vou querer fazer, ou que eu vou querer construir e mostrar, vai ser a diferença de quadrados. Vamos começar com a definição de um quadrado. Vou precisar de dois pontos que vou definir com o TKZ Def Points. E aqui à frente vamos colocar um ponto que vai ter coordenadas 0, 0, vai se chamar A, então pomos 0 barra 0 barra A, a seguir vírgula e depois vamos pôr as coordenadas de um ponto B que eu vou chamar 3 barra 0 barra B, então é o ponto B que tem coordenadas 3, 0. A partir daqui consigo fazer a definição de um quadrado com um comando também do TKZ Euclid, que é o TKZ Def Square. Então, muito cuidado com as letras maiúsculas, Def, letra maiúscula, Square também, e aqui colocamos os dois vértices, que já sabemos que pertencem a este quadrado, que são A e B. Neste momento, o que ele vai fazer é definir o quadrado, vai acrescentar mais dois vértices. Esses dois vértices vão ser apanhados pelo comando TKZ Get Points. Muito cuidado com estes S que às vezes aparecem, porque temos uma versão com S, outra não, quando temos plural ou não. Então, TKZ Get Points. Nestes comandos utilizamos chavetas, não parênteses, e vamos dar aqui dois pares de chavetas onde vamos colocar os nomes dos novos vértices. Vamos chamar C e D. Deixo aqui um espaço e vamos fazer já a representação para ver o que aparece com TKZ Draw Polygon. O polígono A, B, C, D. Isto tudo vai ser alterado. Também vamos colocar aqui TKZ Label Points. E os pontos que eu vou querer são aqueles que tenho para já, A, B, C, D. Isto serve mais para orientação durante a construção do ficheiro. Fazemos então a compilação e o que resulta é isto. Agora, eu vou querer marcar um ponto que fique na diagonal DB. Não quero esse ponto muito ao meio, vou querê-lo mais ou menos nesta região, e o que eu vou fazer é defini-lo à custa de uma homotetia. Essa homotetia vai ter centro em B e eu vou transformar o ponto D. Voltando aqui à parte da definição de pontos, e se calhar já coloco aqui também um comentário para definição dos pontos principais da construção. E aqui então vamos fazer essa definição. TKZ Def, mais uma vez letra maiúscula, Point By. Então, Def Point By. Entre parênteses retos vamos dizer que queremos definir um ponto por uma homotetia, e essa homotetia vai ter centro no B, Center B. O ponto que nós vamos transformar é o ponto D, e aqui ainda dentro dos parênteses retos vamos ter que introduzir qual é a razão desta homotetia. Vamos pôr para aí 1/4 de B, este ponto D passará a estar a uma distância que é 1/4 o comprimento da diagonal. Então, ratio 1/4. E até podemos pôr com frações, nem precisamos de colocar 0,25. Fração
Mais uma vez, só temos o ponto definido, temos que o apanhar. Vamos colocar aqui um barra tkz get point, neste caso é só um, e este ponto eu vou-lhe chamar ponto O. Claro que não precisamos de colocar estas instruções à frente, eu coloco porque estão meias relacionadas, mas pode ficar por baixo sem problema nenhum. Vamos aqui em baixo e vamos desenhar, ou vamos colocar um label no O também, para saber mais ou menos onde ficou. Ficou aqui. E agora vamos aproveitar o TKZ e treinar aqui algumas funções ou alguns comandos que nós temos. E eu vou fazer a definição de um ponto aqui, outro cá em cima e outro deste lado esquerdo, à custa do O. Vou fazer projetar o ponto O nestes lados do polígono. Então, aqui vamos pôr um barra tkz def point by, e desta vez, em vez de ser uma motetia, é uma projeção. Então é projection, e é uma projeção onto, sobre o lado, e agora aqui vamos escolher um, vou pôr o lado AB para começar. Então é A e depois traço, como se fosse uma reta B. E qual é o ponto que eu vou projetar? É o ponto O. Precisamos de apanhar essa projeção, então tkz get point e vamos lhe chamar ponto E. Ficamos agora aqui com o ponto E. Esta instrução agora vai ser igual para os outros 4 pontos. Eu vou colocar e não é preciso mostrar. Então, temos já estas 3 que eu acrescentei, as projeções, e fiz o ponto E, F, G, I e H, que estão nos segmentos do quadrado, dos lados do quadrado, e também já acrescentei nos labels para nos orientarmos. Agora, porque o caso notável que eu estou a querer fazer é o A-B, A mais B, se eu tiver aqui uma distância A, eu vou querer que D até H seja o meu A menos B. Mas A até B vai representar o meu segmento A e vou ter de acrescentar aqui uma parte, um retângulo que terá de largura B, o meu B minúsculo. Eu aqui vou colocar também, caso notável, A mais B, letra minúscula, A mais B, A menos B, que vai ser igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, diferença de quadrado. Então, como vos estava a dizer, este é o A, aqui vou ficar com o A menos B, até aqui, e depois aqui vou ter que ter A mais B. Ora, esse B eu consigo colocá-lo, fazer esta representação, se eu passar este O para este lado aqui através de uma simetria. A simetria pode ser feita com o segmento BC, mas também pode ser só com o G. Eu vou fazer só com o G. Vou colocar também aqui, na parte da definição, um tkz def point by, e vai ser uma simetria. Cuidado com os dois M's, que eu às vezes esqueço, não sei se acontece convosco. Center, o centro vai ser no G, e o ponto que eu vou querer passar para o outro lado é o ponto O. Mais uma vez, fazer aqui tkz get point, e este ponto eu vou lhe chamar A minúsculo. E A minúsculo porquê? Porque ele vai depois rodar, eu já estou a contar com uma rotação, e este ponto A vai encaixar neste ponto A. Então o ponto A minúsculo vai encaixar no ponto A maiúsculo, e assim fico com uma ligação entre os dois para já saber com o que estou a contar. Com isto ainda não defini o meu retângulo, mas vamos utilizar aqui um comando, não sei se alguma vez utilizei nos vídeos anteriores,
que é um TKZ Def Parallelogram. Isto vai definir um paralelogramo à custa de 3 vértices. E são eles o C, depois G e o A minúsculo. Então, C, G, A minúsculo aqui nesta zona e depois vai definir este vértice que eu vou apanhar agora, outra vez com o TKZ GetPoint. E este, porque vai encaixar no E, quando fizer a rotação, vai encaixar aqui neste E maiúsculo, vou-lhe chamar E minúsculo. E agora acrescentar estes pontos, o ponto A minúsculo, o ponto E minúsculo nos meus labels, para saber onde estão, se está tudo em condições, parece estar. Vamos agora passar aqui para uma fase em que já queremos construir. Então esta fase vai ser de construção da parte do desenho. Construção do desenho. Vou escrever só assim. Como vos estava a dizer, vou querer uma caixa que tenha de largura D menos A menos B e depois de comprimento o A mais B. Para isso tenho os pontos D, H, o A minúsculo e E minúsculo. Aqui, então, colocamos barra TKZ Draw Polygon. Esse polígono vai ser D, H, A minúsculo e E minúsculo. Aqui vamos colocar algumas opções. Vou pôr um filtro para preencher essa caixa e vou utilizar uma destas cores, o Facebook, mas só a 20. Este Facebook o que me dá é uma cor muito parecida ao azul do Facebook. Vou colocar apenas a 20% desse azul, já está. E agora esta caixa que ficou aqui eu não a vou querer, posso comentar apenas ou posso apagar já. Para já fica comentada, pode ser necessário mais tarde, mas neste momento eu não a vou querer mais desenhar. O que é que eu vou querer mais? Vou querer fazer estes segmentos aqui tracejado. Para isso tenho um comando TKZ Draw Poly Seg. Tudo isto, quando eu faço uma pausa, é porque tem letra maiúscula. TKZ Draw Poly Seg. Vários segmentos. E esses segmentos vão ser do A, do H. Começamos aqui numa ponta e acabamos na outra para podermos utilizar este comando. Do H passa para o A, depois para o B e depois para G. Aqui vou querer tracejado, então colocamos numas opções, entre parênteses retos, a opção dash que vai fazer o tracejado. O que é que eu vou querer mais tracejado? Vou querer o segmento que vai de E até O e vou querer o segmento que vai de G até C para podermos mostrar aqui, de G até C para podermos mostrar qual é o retângulo que se vai movimentar mais tarde. Então, a mesma coisa, mas agora em vez de desenhar com o Draw Poly Seg, eu vou TKZ Draw Segments, de segmentos, a mesma opção, Dashed, e quero-vos mostrar qual é a diferença entre o Draw Poly Seg e o Draw Segments. Quando eu faço Draw Segments, eu coloco aqui os extremos separados por uma vírgula, no caso é O, e depois deixo um espaço e coloco outros segmentos. Estes segmentos não estão ligados, não formam uma linha poligonal. Então, neste caso do Draw Poly Seg, estou a fazer uma linha poligonal, começa em H, passa em A, depois B e G. Aqui tenho um segmento que é o EO e depois outro segmento que é o GC. Se quisermos apresentar este em vez de tracejado, porque queremos que se note menos,
Então eu posso, em vez de escrever o draw segment, faço apenas apago esta parte e faço TKZ, draw segment, e aqui em vez do dashed coloco um dotted e GC. Pronto. E fica assim, talvez fique melhor. Nesta fase vou introduzir aqui as medidas de alguns segmentos que eu tenho. Vamos adicionar aqui uma introdução das medidas dos segmentos e cá em baixo vamos fazer isso. Ora bem, a introdução das medidas vai utilizar o comando draw segment, o TKZ draw segment, mas eu vou colocar aqui uma pequena diferença. Vamos TKZ draw segment e vamos ter aqui em opção dim, de dimensão, vamos colocar um igual e chavetas. Aqui dentro vamos ter 3 argumentos. Vamos ter o primeiro, depois vírgula, o segundo e um terceiro. E temos de colocar sempre estas vírgulas, não são opcionais. Mesmo que não se coloque nenhum tipo de informação aqui, vamos ter de ter as 3 partes. A primeira parte é como se chama este segmento, ou qual é a dimensão que eu vou querer. Se eu quiser indicar que é de 2 metros, então colocava nesta parte 2 metros. Eu vou querer fazer a definição do DH, ou indicar a medida do DH, que eu já sei que é A menos B. Então vamos pôr em ambiente matemático A menos B, porque eu quero que fique com aquele aspecto das letras do ambiente matemático. Depois, o segundo argumento vai ser a distância a que fica do segmento. Eu aqui à frente já vou pôr para termos em mente que é o DH. Então, a que distância vai ficar esta dimensão, esta indicação da medida do segmento DH, e aqui podemos ter valores positivos ou valores negativos. Eu vou pôr aqui um menos, porque se eu me orientar DH da esquerda para a direita, eu sei que esta fica para cima e para aqui fica para baixo. Eu vou querer deste lado, então vou colocar um 15 ou talvez mais, porque é A menos B, 15 pontos. Vamos deixar assim para já. E aqui à frente eu posso escolher se quero colocar abaixo, acima ou nada da linha que dá o segmento, que dá a medição, digamos assim. Não é do segmento, porque ele vai acrescentar aqui uma terceira linha. Já vamos ver como é que fica. Neste caso já está tudo, então vamos fazer a compilação e vamos ver qual é a situação. Então, temos esta linha e o que eu posso colocar é aqui um above ou below e vai alterar o posicionamento da medição relativamente a esta linha, não relativamente ao segmento que eu estou a querer indicar a medição. Então para já pode ficar assim, tenho um A menos B aqui. O que acontece e que vou querer acrescentar também é que, como este DH já está feito, já está desenhado à custa do polygon, do draw polygon, eu não quero que apareça uma outra linha aqui nesta zona, porque pode provocar fantasmas quando nós estamos a ver o PDF, principalmente quando estamos a ver o PDF no computador, não imprimido. Então aqui eu vou acrescentar a opção, fora das chavetas do dim, já não tem nada a ver com o dim, mas com o segmento DH que eu estou a desenhar, um draw opacity igual a 0. Isso vai fazer com que a opacidade do segmento passe a ser 0. Fiz a compilação, mas não se vai notar nada porque ele estava por cima da linha do polígono. Agora vou fazer uma outra medida. Esta aqui vai ser do D até ao A. Vou copiar
o que está aqui, vou pôr D até A. Aqui sei que vou ter de andar um bocadinho mais para trás, por isso vou pôr, não sei se o dobro, mas vamos acrescentar aqui menos 30 para ir um bocadinho mais para baixo, ou um bocadinho, não é mais para baixo, mas para a esquerda neste caso, e colocar aqui o A. Ora, está mais ou menos. Podíamos reduzir tanto nesta parte, por aqui em vez de um menos 15, pôr um menos 14, mas seria algo insignificante. E o que eu noto neste caso é que temos a linha das setas muito próxima do A. Nós conseguimos resolver este problema utilizando um fbox. Então aqui barra fbox e dentro de chavetas colocamos o texto que eu quero. Fbox e agora o texto matemático. Vamos fazer a compilação e resulta já estar mais afastado porque criou aqui uma caixa com um fundo branco à volta da minha letra A. Quero que notem também que aqui tivemos a vantagem de já ter cá à frente um draw opacity 0, porque se eu colocasse um draw opacity 1, a opacidade total, vamos ver que este fbox vai criar à volta da minha letra uma caixa com a fronteira. Eu não quero essa fronteira. Vamos beneficiar já desta opção que tirou a linha, mas também tira esta linha à volta da caixa, com um 0. Agora, se quiserem, podem colocar o fbox em todas as medidas. Eu vou colocar aqui e cortar esse bocado de vídeo que demora mais algum tempo. Muito bem, já cá estão todas estas medições, feitas da mesma forma como antes. Agora, aqui no meio deste retângulo, eu queria colocar o A menos B vezes o A mais B. Para isso, vamos acrescentar aqui um TKZ label segment. Eu vou querer fazer o label, a etiquetagem do segmento que vai do D até ao A minúsculo, ou do H até ao E minúsculo. Vou utilizar D até A minúsculo. Essa etiquetagem vai ser então o left A menos B, ou A mais B, vamos começar com A mais B, vezes barra left A menos B. Aqui, ao fazer a compilação, é possível que não surja a meio. E não surge mesmo. Porquê? Porque a âncora deste label vai estar neste cantinho aqui. Ele vai ter o segmento D até A minúsculo e depois vai colocar esta âncora perto do segmento, perto do centro desse segmento. Então aqui eu vou alterar essa âncora para o centro. Vou dizer anchor igual a center. Quer dizer que o centro deste texto agora vai ficar aqui no centro do D A minúsculo. Fazemos a compilação e, em princípio, ficará tudo bem. Se quiserem ver agora isto mais limpinho, chegamos aqui à parte dos nomes que nós não vamos precisar no final, tiramos ou comentamos e fica algo deste género. Claro, se quiserem alterar o posicionamento destas medições, podem alterar estes valores à vontade. Aqui já fiz alguma asneira. Ok. Passamos agora para uma segunda fase da translação da primeira figura. Este retângulo vai passar para a frente e vamos acrescentar aqui translação da primeira imagem, vamos dizer assim, translação da primeira imagem. Vamos voltar a tirar o comentário porque precisamos de saber quais são os pontos. A translação vai ser feita à custa do comando tkz devPointWidth. É diferente.
Aqui em cima eu utilizei muito o tkz devpoint by. Agora vou utilizar também esse, mas preciso de algo antes. Preciso de um novo ponto. Esse novo ponto vai ser definido à custa de um vetor. Bom, vamos lá então começar. Vamos definir esse primeiro ponto com barra tkz devPoint with. Então, definir um ponto com. E esse ponto vai ser definido com um vetor. Vamos dizer que é colinear. E vamos colinear com o AB. Então aqui à frente vamos colocar AB. Mas o que eu quero é tirar um ponto. Neste caso vou utilizar o A. Quero atirar um bocado cá para a frente. Então vou ter de aplicar ao A um vetor AB, mas se for só o vetor AB, ele vai cair no B. Então eu preciso de multiplicar esse vetor por alguma coisa. Por um K, e esse K pode ter qualquer coisa. Vamos dizer aqui 1.5, para ser um vetor e meio. E temos que apanhar esse novo ponto com o tkz getPoint e vamos chamar à linha. Então, o que é que eu fiz? Defini um ponto com uma translação, vai ser colinear, no fundo vai ser uma translação de vetor AB, em que eu vou tirar o vetor A para a frente, de acordo com este vetor, mas o vetor foi multiplicado por 1,5. Eu aqui posso pôr 2, se quiser o dobro da distância de A a B, posso fazer o que eu quiser. Até posso pôr, neste caso, algo mais pequeno. Podia definir um ponto, o ponto E, por exemplo, podia ter sido definido à custa de uma instrução deste género. Também serve para irmos treinando alguns comandos do tkz. Agora, aqui eu já vou utilizar um tkz devPoints, neste caso com S, by, porque eu vou definir vários. E o que eu vou querer é uma translation. Essa translação vai do A, vai ser from A to A linha. Vou utilizar uma espécie de vetor, não é? Vou mandar do A para o A linha, mas todos os pontos que eu tenho definidos até agora. E são muitos. Vou ter de colocar aqui B, C, D, E, F, G, H, o O também, o A minúsculo e o E minúsculo. Vou ter de, nem sempre temos de fazer isto, não é? Podíamos excluir alguns, mas eu vou querer passá-los todos porque podem ser necessários mais à frente. E aqui, depois de dizermos quais são os pontos que eu vou fazer a translação, preciso de chavetas. Dentro destas chavetas eu podia colocar os nomes destes novos pontos. Se eu não colocar nada, o LaTeX vai acrescentar apenas uma linha e vou ter disponíveis todas as versões destes pontos, mas com uma linha na nova figura. A nova figura vai ser composta, ou quero que fique composta, por dois retângulos. O retângulo HGCD e o retângulo GAEC. Não esquecendo que, como estamos já na nova, tudo isto com linhas. Então, vamos utilizar o comando tkz draw polygon. O polígono que eu vou querer fazer então é o H linha, G linha, o C linha e o D linha. E também vou querer fazer um tkz draw polygon e agora é G linha, A minúsculo linha, E linha e C linha. Aqui vou também acrescentar as opções Facebook, 20 com fill igual, a mesma coisa para
baixo e vamos ver como fica. Aqui faltou-me uma coisa, no colinear tenho que colocar um @a. Às vezes escapam estas palavras como este onto e center, às vezes falham essas palavras, mas aqui então temos um colinear @a no A e depois aplicamos o vetor. Fazemos sim a compilação e cá está a nova imagem. Vamos ver isto assim. Cá está a nova imagem. Se acharmos que as duas figuras ficam muito próximas, eu posso alterar aqui de 1.5 para 2, para 3, o que for. Mas também posso utilizar um parâmetro que eu defina logo no início. Então vou fazer isso. Vou colocar aqui em cima /def, vou chamar fact, e vou dizer que, como já estou a ver que ficam muito próximos, vou colocar talvez 1.7, 1.8 para ir mais à frente. Então este fact agora tomou o valor 1.7, venho aqui e altero k para /fact. Ao fazer a compilação, agora sim, ele deve ir ligeiramente mais para a frente. Cá está. Agora temos a imagem desenhada. Como é que eu faço a animação que a leva desde a primeira até à segunda posição? Tenho de voltar cá em cima e agora sim vamos passar a utilizar o package Animate. Aqui eu vou querer, para já, talvez ainda não seja preciso, mas posso adicionar aqui um Begin Center para que a minha imagem fique centrada. Vamos colocar aqui, do princípio até ao fim, e um /end center. E aqui dentro do center é que eu vou começar a animar. Então, temos um begin. E agora, o ambiente que vamos usar, porque não estamos a utilizar figuras externas neste Animate, a animação vai ser feita com imagens criadas no próprio documento, vai ser um Animate Inline. Então, Animate Inline, que depois vai fechar lá em baixo, e as opções são basicamente as mesmas que tínhamos no outro vídeo do Animate. Temos e aqui vou utilizar poucas. Vamos ter o póster. O póster dá-me qual é o frame em que eu quero começar a animação. Neste caso, porque eu quero ver como é que fica no fim, vou pôr last. E temos um inconveniente, que é o visualizador interno do TechStudio não permite a animação. Quando estamos a fazer animações, temos que andar sempre a abrir o visualizador, ver se está a funcionar bem, fechar o visualizador, porque senão depois não conseguimos fazer a compilação para corrigir alguma coisa que esteja mal. Então temos de ter esse cuidado. Aqui vamos pôr o last para vermos o último frame. Vamos pôr alguns controlos. Vamos pôr controls. Quero que fique o play para fazer a animação toda, mas também o stop e o step. O stop, princípio e fim. O step para me dar frame a frame. Aqui pode ser preciso alterar alguma coisa, mas deixo assim. E tenho que dizer à frente quantos frames vai ter por segundo. Qual é o frame rate. Quantos frames é que eu quero ver por segundo? Eu posso ver 5, posso ver 10, o que for. Bem, passamos então para outra linha muito importante neste ambiente agora, é o multiframe. O que é que isto vai fazer? Em vez de eu criar uma imagem a imagem e fazer a junção dessas, e cada uma delas ser o frame, eu vou criar a partir desta, com um parâmetro, vários frames, sem ser preciso fazer múltiplas ticks e pictures. Aqui vamos pôr um multiframe /multiframe.
Nesse multiframe eu vou dizer quantos é que eu quero e vou querer, neste caso, por 5, aqui vou pôr 10. E tenho que acrescentar aqui à frente qual é a minha variável. E nesta coisa das variáveis nós temos que ter em conta a primeira letra que vamos utilizar, porque se quisermos utilizar números reais, vamos ter de pôr um R como primeira letra da variável. E eu neste caso vou querer isso. Vou querer um R e vou pôr RI por ser a primeira e por a maior parte das vezes utilizarmos a variável I. E esta variável vai começar em 0, porque eu quero que esta imagem comece mesmo por cima da inicial, 0, mais, e vou acrescentar 0.1, porque eu vou multiplicar o vetor por algo até chegar aqui a esta distância. E esse algo vai ser este RI. Eu quero que comece com valores muito pequenos e depois que chegue até 1. Mas também se quero que chegue até 1 aqui, não vou poder pôr 10, vou ter que pôr 11. Porque começa no 0 e depois tem que chegar até 1. Ora bem, vamos ver onde é que eu quero agora fazer valer esta variável. Onde é que vai ter reflexo? É cá em baixo. Quando eu faço o fact aqui, eu agora vou querer multiplicar esse fact pela minha variável. Mas se eu me quiser referir a ela, eu vou ter que pôr um /RI. /RI e vamos ver o que acontece. Primeiro, preciso de fechar cá em baixo o animate e acho que mais nada. And animate. Não abri mais nada. Está. Vamos ver. Puxar este aqui um bocadinho para a frente. Multiframe. Temos isto. Vamos ver então o que é que aconteceu. Aconteceu que temos um erro. Temos agora que ver qual é o problema aqui. Para já, depois do multiframe eu tenho que acrescentar qual é o que é que fica dentro deste multiframe. E vamos ter que abrir aqui até cá em baixo, depois do And Tixi Picture. Vamos fazer outra vez a compilação, ver se já não dá erro nenhum. Continuamos aqui com o erro, que é, em vez de utilizar o animate, será um animate inline. E aqui, se não está definido o control, pois porque é controls com S. Pronto, temos estes erros que surgem às vezes e é só corrigir, tentar ver o que é que acontece. Ora bem, isto aqui acontece muitas vezes. Eu vou-vos mostrar o que é que se passou no visualizador externo. Temos isto assim e ao fazer a animação ele tem uma caixa que o protege aqui e não pode passar dessa caixa. Então nós vamos ter de criar uma outra caixa maior para podermos, em vez de encolher os retângulos, fazer expandir ao longo do tamanho da caixa. Vamos fechar. Temos de fazer essa definição aqui, depois do Begin Tixi Picture, e até antes de começarmos esta definição de pontos principais da construção. A instrução para definirmos a caixa vai ser um path e utilizamos um use as bounding box para usarmos como caixa fronteira e aqui colocamos 2 pontos e vamos fazer um retângulo. Estes 2 pontos, aqui como é uma instrução TXI, não TKZ, temos de colocar um ponto e vírgula, não esquecer. Aqui, para fazer esta bounding box, eu vou definir, como fiz há um bocadinho, com este def, eu vou definir um x mínimo, um x máximo e fazer o mesmo para os y. Então aqui /x min e vamos pôr um x mínimo de -1, def
x max de, vamos pôr uns 15 porque isto ainda vai ser grande, def y mínimo barra y mínimo, e este mínimo vai ser de menos 1 também, talvez depois seja preciso baixar mais um bocadinho, e aqui def y max, e temos um y máximo para aí de 5. Agora aqui vamos pôr para o primeiro ponto um x min e um y min, e no outro vamos pôr um x max e um y max também. Agora compilamos, vemos o que é que faz. Já deve aparecer em condições. Ok. Vamos abrir o visualizador externo, mais uma vez. Vamos passar para o princípio e play. Cá está. Agora, esta caixa não devia ter a opacidade 1 quando começa a animação. Vou fechar e aqui, quando eu faço o desenho, vou adicionar um ambiente scope, begin scope e end scope cá em baixo, depois destas duas instruções, scope, e nas opções do ambiente scope vou adicionar a opacidade. Essa opacidade, opacity, vai estar relacionada com um RI, ter uma opacidade barra RI. Fazemos a compilação agora, vemos como é que fica, vamos fazer para o início e play. Cá está, agora já está bem. Talvez um bocadinho lento, mas vamos alterar o frame rate, e também já reparei que este A ficou tapado, então o meu X mínimo vai ter que ser ainda mais pequeno, vai ser menos 1,5 para abrir ligeiramente a caixa para este lado. Aqui, em vez de ser 5, vou pôr uns 7 e fazer a compilação, ver como fica agora. Aqui não pode ser vírgula, tem de ser ponto, 1.5. Pronto, temos a primeira parte feita. Como o vídeo já vai longo, eu vou fazer aqui a paragem. Vou deixar a parte da rotação para um segundo vídeo. Como sempre, se este vídeo vos ajudou, não se esqueçam de deixar o thumbs up. Se tiverem algum comentário, dúvida ou sugestão a fazer, usem a caixinha dos comentários aí em baixo. Muito obrigado por assistirem. Até ao próximo.